Evangelho de João, capítulo 6, verso 26 em diante. O primeiro eu sou de Jesus, que ele declara, é eu sou o pão da vida. Respondeu-lhes Jesus, em verdade procurais, não porque vistes sinais, veja que precioso, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, se desse pão, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Feche os seus olhos, meu irmão, curva a sua cabeça, Pai, estamos diante da Tua palavra, que é poderosa, viva, eficaz, edificante, digna de toda aceitação. Senhor, a Tua palavra é quem que nos alimenta, a Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra que nos fortalece, ela que nos leva a crer, a ter fé, meu Deus, para seguir em frente, para vencer, ó Deus, diante de todas as circunstâncias que nós enfrentamos nesta terra. Senhor, que o Senhor fale poderosamente a cada coração aqui presente. Essa série, ó Deus, de mensagens, as 7 declarações do Senhor Jesus a respeito dele, vem alimentar cada um dos meus irmãos. Os meus irmãos venham sair daqui, meu Deus, muito melhores do que entraram. Que essa palavra, Senhor, venha ficar no coração de cada um dos meus irmãos e produzir frutos a 100 por 1. Pai, toda distração, meu Deus, que cada mente aqui seja levado cativo à obediência do Senhor Jesus, e os meus irmãos recebam tudo aquilo que o Senhor preparou para eles nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos, amados, como eu já mencionei antes, de 7 modos diferentes. Aqui no Evangelho de João você vai ver o Senhor usando metáfora para expressar algo ali do caráter dele e da obra dele. Então ele fez 7 importantes ali declarações, que aqui no Evangelho de João ficaram conhecidas como os 7 eu sou. Os 7 eu sou. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro, que é eu sou o pão da vida. E os demais nós vamos ver nos próximos domingos, mas o segundo eu sou a luz do mundo, que está no capítulo 8, o terceiro eu sou a porta das ovelhas, no capítulo 10, o quarto eu sou o bom pastor, também no capítulo 10, o quinto eu sou a ressurreição e a vida, lá em João 11, o sexto eu sou o caminho e a verdade e a vida, no capítulo 14, e o último, e não menos importante, eu sou a videira verdadeira, lá em João 15. Sabe, meu irmão, essas 7 declarações, elas são muito importantes que você compreenda. Por que Jesus fez? Qual a razão e o motivo das declarações a respeito dele mesmo? Aqui, você vai observar o Senhor expondo com o propósito de evidenciar que ele era Deus. Aqui o contexto é quando o Senhor havia multiplicado pães e peixes. Ele havia ali fartado a multidão com pães, multiplicado os pães, a ênfase aqui é nos pães, e aí aquela multidão foi alimentada por aquele pão, e aquilo chamou a atenção deles. Eles começaram, então, ali, a fluir para onde quer que Jesus fosse. Jesus ainda percebe algo, fala, vocês estão me seguindo? É por causa do pão natural que vocês comeram. É por causa da provisão, é porque ali eu supri vocês. Comida rápida,
boa e de graça. Quem que não quer? Não é verdade? Então, a multidão ali estava interessada, era nisso. Puxa, esse camarada aqui, ele nos alimenta. Podemos segui-lo que nós não vamos ter problema. Jesus, ele faz essa observação aqui. Nós acabamos de ler. Então, veja. Mas ele aqui, ele precisa... Ele judeu, um povo que conhecia a Torá, um povo que sabia do episódio onde o maná foi enviado do céu para eles, quando eles estavam no deserto, e quando Jesus, então, ele faz essa menção aqui, quando ele diz, eu sou, imediatamente eles notaram algo. Eles sabem que o eu sou é o nome de Deus, ok? Foi a maneira como Deus se apresentou para Moisés. Quando Moisés falou, Senhor, o que eu vou dizer quando me perguntarem a respeito do Senhor que apareceu para mim? Ele falou, diga ao povo que eu sou, te enviou. E aí quando ele fala, eu sou o pão da vida, se você pegar ali depois, no contexto, eles pegam pedras para atirarem Jesus. Por quê? Jesus estava dizendo que ele era Deus, quando ele fez essa declaração, e de fato era isso mesmo que ele queria dizer. E eles falaram, isso como que ele se apresenta dessa maneira, que só tem um Deus, e esse Deus não está entre nós, Deus está no céu. Conheceram a Jesus. Jesus veio para os seus, e o que a palavra de Deus diz? Os seus não o reconheceram. E eles então perderam a oportunidade de receber de Deus o que Deus havia enviado. Aquele que supriria de fato a fome e a sede deles. Aquele que saciaria a fome deles para sempre, a sede deles para sempre. Mas por eles terem rejeitado, perderam essa oportunidade. Então, é importante você entender, o Israel hoje celestial, quem é o Israel celestial? A igreja. O Israel que você está vendo lá é o Israel terreno. Mas o Israel celestial são aqueles agora que se converteram a Cristo e reconheceram a Jesus, porque ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. E agora todo aquele que reconhece é o Senhor, se torna ali o Israel de Deus. Ok? Então essa palavra você precisa entender. O que o Senhor aqui, ele quer nos mostrar, além de mostrar ali para o público que estava presente, tanto ali na multiplicação, o povo que estava ali e que foi alimentado, é o mesmo povo que ouviu essa declaração, ele está ali mostrando que ele é Deus, mas existem algumas implicações muito importantes que o Senhor quer nos ensinar aqui, nessas declarações que ele fez. Coisas que são de extrema importância para que a minha vida e a sua siga no trilho de Deus e seja uma vida abençoada. Ainda pessoas podem, acho mais difícil no meio da igreja, mas ainda tem pessoas que se dizem cristãs que têm Jesus como um profeta, como um grande líder, como ali, sabe, uma pessoa muito especial, diferenciada, mas não como Deus. Então, Jesus aqui, ele vem e fala, eu sou Deus, eu sou o pão da vida, eu é que alimento. Se você quer ser alimentado para a vida, para toda a vida, se você quer viver uma vida abundante, então você precisa comer da minha carne. Há um momento que Jesus está com os discípulos e uma multidão, e ele diz, quem não come meu sangue não tem parte comigo. E o que acontece naquele momento? A multidão vai embora, vira as costas para Jesus. Não foram todos que permaneceram, só os discípulos, mas Jesus ainda fez questão de certificar. E vocês, não vão embora também? E aí você lembra da frase célebre que Pedro declarou, para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida? Só o Senhor. Pedro então reconhece isso, e os discípulos permanecem. Então deixa eu te dizer, há um significado espiritual para essa afirmação aqui do Senhor. Pão é uma das palavras mais populares em qualquer idioma, e é o mais popular alimento em qualquer nação. Qualquer lugar que você for, desse mundo, você vai encontrar pão. Pão é um dos mais antigos e mais valiosos alimentos do mundo.
qualquer parte do mundo é possível encontrar. Em qualquer lugar do planeta, você vai encontrar pessoas indo ao mercado, a padarias, lanchonetes, ali em busca de pão. A própria comida, ela é identificada como pão. É muito comum as pessoas chamarem o alimento de o pão de cada dia. Tá certo que é com base no que o Evangelho de Mateus, o Senhor diz ali na oração do Pai Nosso. Ok? Mas quando fala o pão de cada dia, se refere a alimento, a comida. Então a Bíblia, ela se refere a pão ali em nada menos do que 392 versículos. Preste atenção, sendo 315 dessas vezes na forma singular. Pão, que ali remete a Cristo. Então, veja, tem um significado espiritual. Há um contexto histórico, cultural que nós devemos compreender para ter revelação sobre o significado, então, dessa expressão, pão da vida. Vamos ali ver o que o Senhor está dizendo quando Ele faz essa declaração, eu sou o pão da vida. Em primeiro lugar, verso 35, olha lá. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então a primeira coisa que você precisa saber, entender, e eu preciso te dizer, tem que entender isso por revelação no seu espírito, que pão é para o sustento. Pão é para que você seja sustentado. Então quando Jesus ele se comparou com o pão, ele está indicando ou seja, eu sou indispensável diariamente na sua vida. Você não pode viver sem mim, você não pode viver sem a minha palavra. Quando nós falamos da leitura, por exemplo, da Bíblia, diariamente, você fica pensando, o pastor fica forçando. Não estou forçando nada. Eu só quero que você aprenda a comer do pão que desceu do céu todos os dias. Porque você precisa, assim como você precisa do pão natural diariamente, você precisa do pão celestial diariamente. Por que você acha que tem tantos crentes doentes nessa geração? E sempre, não pense que é só essa geração não. Ficou vermelho aqui o microfone. Não pense que é só nessa geração não. Todas as gerações nós tivemos na história crentes doentes, fracos. E por que nós sempre vamos ter crentes doentes e fracos? Porque nós temos muitos crentes que desprezam a palavra, que não estão nem aí para o pão, que é Cristo. Quem é a palavra? Carne, Jesus. Ele é a palavra, Ele é o pão. E quando os crentes desprezam a palavra, eles se tornam fracos. Vou te dizer, meu amigo, você pode ter dinheiro, você pode comer a melhor comida que esse mundo pode te dar e te oferecer. Você pode comer talvez o que tem de mais nobre, mais caro, não sei se das carnes, né? É a picanha, ou se tem aí o ancho e não sei mais o que, o boizinho mais novinho. Aleluia. Outras carnes aí que sejam talvez muito mais nobres. Você já foi em churrascaria e no rodízio, os camaradas chegam e apresentam as carnes. Então isso aqui, baby beef, né? Aí você fala, por que é um bife de bebê? Aí ele explica que essa é uma parte lá do boi, não sei o que. Então veja, você pode ter dinheiro e comer essas coisas todos os dias, mas ainda assim você não vai ter vida. Porque a verdadeira vida não se encontra nos alimentos desse mundo, dessa terra. O verdadeiro alimento está em Cristo, é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento. Você pode ter, meu irmão, do bom e do melhor, mas se não tem Jesus, você não tem nada. A alegria, a felicidade, a paz não está ligada às coisas desse mundo, a dinheiro. Se fosse assim, você não veria muitos multimilionários tristes, depressivos. O cara tem uma mansão, o cara tem vários carros de luxo, mas é depressivo. O casamento do cara nunca não se sustenta, já está no 10º casamento, sempre teve do melhor para dar para a mulher dele. As melhores bolsas, as bolsas mais caras, os melhores sapatos, tudo que talvez
se diz, né, que as mulheres prezam, mulher, você colocou o cartão de crédito na mão dela, você deixou ela feliz. Mas por que essas mulheres não estão felizes com as pessoas mais ricas do mundo, com todo o dinheiro? Por quê? Porque não há alegria verdadeira fora de Cristo. Não pense, sempre as pessoas vão continuar ali. Quem não tem, ele acha que a razão da infelicidade dele é porque ele não tem. E o dia que ele tiver, ele vai ser feliz. Aí ele chega lá um dia, aí compra aquele carrão, mora naquele condomínio de luxo, descobre, não é isso que deixa feliz. E aquele que está lá, que já descobriu isso, ele fica achando que é mais, ele precisa de mais para encontrar a felicidade. E ele está sempre em busca de mais. Você nunca vai ver alguém poderoso querendo parar por ali. Não, ele quer ser mais poderoso. O cara já é milionário, mas quer se tornar o presidente dos Estados Unidos. Pode olhar, Donald Trump, esse cara é bilionário. Mas ele fala, eu quero mais. Se eu for presidente dos Estados Unidos, eu tenho status. Serei o presidente da maior potência do mundo. Veja, e assim você vai ver. Olha esses coaches aí, um coach que bate no peito, dizendo que é multimilionário, está sempre querendo mais. Agora quer ser prefeito, já quis ser presidente da república, quis ser isso, aquilo, outro. Estão sempre em busca de mais. Por quê? Porque eles acham, se eu tiver mais, eu vou ser feliz. Não, filho, você só precisa de Jesus. Você só precisa comer do pão que desceu do céu, se alimentar desse pão diariamente. Você vai ser feliz no pouco e vai ser feliz. É assim que Paulo disse, eu vivo bem, tendo muito, tendo pouco. Por quê? Porque eu tenho como precioso Jesus, é a vida dele. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é que me leva a uma vida abundante. Com Jesus não tem depressão. Com Jesus não tem melancolia. Com Jesus não tem essa montoeira de doença psicossomáticas que nós vemos nessa geração. Agora todo mundo tem TDAH. Pode ir no médico, se você fizer, você tem TDAH. Se eu for no médico, ele vai me diagnosticar com TDAH. Tudo, porque assim, é moda, é tendência. Ora, todo mundo aí, daqui a pouquinho aparece uma nova. Veja, e as pessoas ficam sempre ali inventando coisas, e as pessoas vão ficando tristes por conta disso, porque elas estão apoiadas nas coisas desse mundo, ao invés de se apoiar no sustento deles, que é Jesus. Acredite, o sustento das famílias está associado a ter pão para comer. É ter Cristo. Jesus, quando ele disse, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, eu sou o sustento de vocês. Eu vou manter vocês para vocês. Eu é que vou permitir vocês se moverem a cada dia. Por isso você vai ver a célebre oração ali do Pai Nosso. Difícil um que não conheça no Brasil, né? Qual que é o que o Senhor menciona ali? O pão. Menciona o pão como sendo a necessidade básica da humanidade e que deve ser buscado diariamente. Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor de novo dizendo, todo dia, o pão é todo dia. O pão não é para ser comido uma vez por semana, uma vez por mês. O pão é para ser comido todo dia. Por isso o maná era dado aos israelitas no deserto diariamente. Deus não falhava nem um dia. Por quê? Porque o pão é todo dia. O pão de cada dia é a provisão do Senhor para cada família. Sabe, meu irmão, eu sei que você muitas das vezes está pensando que eu estou falando desse pão natural. Não, não. O pão natural vai ser a consequência de você ter o pão do céu diariamente na sua vida. Se você tem um pão diário, espiritual, celestial, natural, não vai faltar. Não vai, o Senhor não vai deixar você passar necessidades. O Senhor não vai deixar você passar fome. Mas a fome que precisa ser suprida, primeiramente, a sua prioridade é ter o seu espírito saciado. Você precisa espiritualmente estar bem, você precisa se alimentar do Senhor, você precisa depender dEle, ser suprido por Ele. Então veja, o povo de Israel, ele foi levado ali para o deserto para ser tratado.
para aprender a depender de Deus. O povo estava acostumado, lá no Egito, como escravo, ter lá a sua comidinha todo dia, como escravos. Comia comida de escravo. E eles se apegaram àquilo, aos melões, aos alhos. E eles fazem menção depois que são libertos, ainda com saudade daquele alimento. Então Deus falou: eu vou ensinar vocês a aprenderem a depender de mim. E eles são levados então para o deserto. E aí com o maná. Sabe o que é interessante? O maná era uma porção que dava apenas para o dia. Não podia ser guardado. Porque senão virava bicho, apodrecia e virava bicho. Então Deus mandava e falava: isso aqui é para hoje. Amanhã, deixa que o papai manda mais. E aí você tem que confiar no papai. Porque se você não confiar no papai, fala: vai que o papai esquece, eu vou guardar. Entendeu? Quando você faz isso, é porque você não confia. Mas se você confia, o papai mandou comer. Falou que isso aqui é para comer hoje, eu vou desfrutar. Eu vou comer tudo que o papai falou que é para comer. E você come, dorme, descansa, tranquilo. E no outro dia você levanta, abre a porta, está lá fresquinho, delivery do céu. Do céu. Por quê? Porque o seu pai não vai deixar você na mão. Ele não vai deixar de te suprir. Então o maná era a prova que o Senhor sustentava. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Uau, preste atenção. O Senhor não queria apenas alimentar aquele povo fisicamente. O Senhor queria mudar a dieta do seu povo. O Senhor queria mudar ali completamente a dieta daquele povo, para que eles não continuassem parecendo com o Egito. Apesar de estarem nessa terra, nós somos celestiais. E o Senhor, ele falou: meu povo precisa de um alimento que o torna tão celestial quanto eles já são diante de mim. E eles serão diferentes, eles não vão comer as mesmas coisas, qualquer coisa. Então o texto do Evangelho de João, como eu já mencionei, aquelas pessoas que estavam lá, elas fizeram esse paralelo do maná que os pais comeram com aquele episódio dos pães e peixes que Jesus fez. Então Jesus, ele é interrogado quando ele é chegado ali em Cafarnaum. E eles ali então perguntam para Jesus: o que você tem de benefício para nos oferecer que os nossos pais tiveram lá no deserto? Lá eles receberam maná. E nós? O que você tem para nos oferecer? Foi aonde Jesus ali percebe e faz a menção. Vocês estão realmente interessados? É no pão natural. É com isso que vocês estão preocupados. E preste atenção, essa é a maior preocupação, acredite, do homem ainda hoje. Está preocupado com a provisão material. Isso tem tirado a paz de muita gente no meio do povo de Deus. Eles estão preocupados com a conta que eles vão pagar amanhã, com o mercado que eles precisam, a compra que eles vão fazer de mercado do mês. Eles estão sempre preocupados. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser esse mês? E se agora sair de férias, eu volto, não tem salário? E aquele desespero e aquela preocupação. Veja, isso tem deixado muita gente inquieto. Por quê? Porque assim como aquele povo, eles continuam com a mesma preocupação, com o pão natural. E aí eles não conseguem descansar, eles não conseguem ter paz, eles não conseguem se voltar para o pão realmente da vida, que é Jesus, que é aquele que sustenta, que é aquele que prometeu, que Ele não vai deixar o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, que Ele vai sempre sustentar, que Ele não vai deixar faltar nada. Preste atenção, o pão, o alimento, a roupa, o teto sobre a sua cabeça, Deus não vai deixar faltar, filho. Mas você precisa crer. O Senhor quer que você descanse nele.
Pare de ficar com essas preocupações. E agora? O que será de nós? Mudou o governo. Quantos se lembram da transição do governo anterior para esse governo? O desespero, o choro, o parto que foi. Quantos memes na internet a respeito de crentes chorando nos cultos, porque transicionou, outros comemorando. Porque qual que é a base desse povo? É o natural. E Jesus está chamando a nossa atenção. Olhem para o pão do céu, olhem para o pão da vida, olhem para mim. Tirem os olhos das coisas desse mundo. Não se preocupem. Não se preocupem com quem vai governar esse mundo, porque todos que vão governar esse mundo serão um pior do que o outro. Porque são homens, são falhos, e eles não vão trazer a paz. Só um vai trazer a paz, o príncipe da paz, que é Jesus. E sabe quando isso vai acontecer? No milênio. Então a nossa esperança não está em nada relacionado a esse mundo. Nenhum problema, você, enquanto cidadão, tem um título eleitor, apoiar o candidato, tudo mais, mas não perca o seu sono, não perca a sua paz, não perca a sua alegria, e muito menos amizades por conta disso. Não perca, porque não vale a pena. Quantos talvez estão aqui, perderam amizades, pararam de conversar com familiares, por causa disso. O que você ganhou? Nada. Sabe quem está feliz? O diabo. Você podia falar de Jesus, você não tem mais abertura para falar de Jesus para ela. Você não tem nem coragem de conversar com ela, porque a porta fechou. Por quê? Por causa de preocupações irrelevantes. Seja, como eu falei, seja um cidadão, cumpra os seus deveres, seja honesto, dê a César como Jesus ensinou, o que é de César. Pague tributo, pague imposto, faça tudo bonitinho, mas não saia arrumando confusão com ninguém. Pregue o evangelho, fala do amor de Deus. Não perca tempo naquilo que de fato não tem relevância. Jesus está dizendo, olha, volte-se para mim, volte-se para aquilo que de fato vai ali te sustentar, vai te fortalecer, vai te levar a viver uma vida de paz. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, após a travessia ali do Mar Vermelho, Moisés e o povo, eu vou te mostrar aqui uma sequência até chegar ali aonde o maná foi dado. Então, eles passam, atravessam o Mar Vermelho daquela forma poderosa, miraculosa que Deus ali fez, matou todos os egípcios, todos submersos no mar. Então, eles seguiram viagem, eles continuaram seguindo rumo à terra prometida. Então eles chegam no deserto chamado Sur, que ali hoje compreende toda a área desértica entre o Egito e a terra de Canaã. E aí o que aconteceu? A água estava acabando. Quando a provisão de água estava acabando, após 3 dias de caminhada, eles chegam em um lugar chamado Mara. Sabe o que Mara significa? Amarga. As águas de Mara se tornaram amargas, ou seja, a água potável não podia mais ser bebida. Aí Deus vai lá, como aquele que é poderoso, aquele que nos supre, é aquele que resolve todas as coisas por nós. Ele vai lá e pega essa água, que não é potável, e transforma em água potável. Agora todos podem beber, todos podem saciar a sua sede. E então eles seguem viagem, e eles agora param lá em Elim, um oásis com 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali eles se acampam. Um lugar bonito desse, tem que parar para acampar, né? E ali então eles se acamparam, seguem viagem e chegam ao deserto de Sim. E novamente a provisão agora está acabando. Só que provisão? A comida. O de comer está acabando. Aquilo que eles trouxeram do Egito. E aí Deus vem então e faz chover pão do céu. E Ele ordena que cada um recolhesse um homer. Cada um recolhesse um homer. Cerca ali de 3,7 litros por pessoa. Só que aquilo era para o dia. Você consegue imaginar? Deus, Ele não dá nada em pouquinho, em quantidade pequena.
quase 4 litros de maná para você, só para você, Ícaro, para o dia, dá ou não dá? Quem come 4 quilos de comida por dia? Será que tem alguém que come? Só bodybuilder. Bodybuilder come isso aí, mas eles comem forçado e injeção tomando o dia inteiro. Hormônio o dia inteiro, a cada 30 minutos toma injeção. Aí os caras são levados a comer. Mas comer, uma pessoa normal, ainda mais no deserto, aquela turma, não comia. Por isso que o Senhor falou, não é para guardar, sobrava. Deus, o que Ele te dá em abundância, vai sobrar. Deus não dá nada para faltar. Então Ele dá sempre em abundância. A provisão de Deus sempre vai te suprir e vai sobejar. Deus, eu nunca vi fazendo milagre dando só aquilo que a pessoa precisa. Ele dá sempre para sobrar. Quando Ele multiplica o pão e o peixe, quantos cestos sobram? 12 cestos, todo mundo comeu e encheram mais 12. É comida demais. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de fartura. O nosso Deus é um Deus de abundância. Então, meu irmão, Jesus ele pôde declarar para aqueles filhos de Israel: eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. Ele está dizendo: eu sou o pão que desceu para que todo aquele que comer de mim não pereça, mas agora receba vida e vida em abundância. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Sabe, você precisa entender por que Deus deu o maná ali para o povo dele. Como nós vimos, o maná foi dado ao povo de Israel para ensiná-los a receber a provisão do Senhor. Mas Deus, Ele deu o maná ao povo de Israel também, porque Ele queria alimentar aquele povo com a comida dos céus, como eu já havia falado anteriormente. Ele queria mudar a dieta daquele povo. Vocês precisam comer coisas celestiais. Vocês precisam comer coisas saudáveis. Há mais de século nós ouvimos essa expressão: você é aquilo que você come. Os nutricionistas amam falar isso, gostam demais de falar isso, e é uma verdade, porque você é o que você come. Aquilo que você come torna-se parte de você, aquilo é metabolizado e se torna parte de você. É a mesma coisa quando eu como de Jesus, Jesus é metabolizado em mim, aquilo que é de Jesus se torna parte de mim, em mim, aquilo ali me toma o meu ser. Quanto mais do Senhor eu como, mais com Ele eu me pareço, mais dele, sabe, eu vou ali refletir, eu vou expressar. Sabe, um irmão novo convertido, ele chegou desabafando: pastor, desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, tem uma luta sendo travada dentro de mim, uma luta entre o bem e o mal, o bem sempre me convidando a fazer coisas boas, graças a Deus, né? E o mal sempre me levando a fazer coisas mas ruins. E ele disse: é como se fossem 2 cachorros brigando o tempo de um cachorro ruim. Eu perguntei: qual dos cachorros está vencendo? Ele falou: aquele que eu alimento mais. E aí, eu pergunto para você: que cachorro que você está alimentando mais? Tem irmão falando assim: pastor, tá luta, pastor. Não é fácil ser crente não, pastor. Olha o cachorrinho bom e o mal aí. O mal é o pequenininho. Você já acha que é o grandão, né? Mas o pequenininho, esse pequenininho é mal. Terrível ele. É o pinchão. Esse bicho é bravo. Então preste atenção. E o irmão está lá, sempre: pastor, luta, pastor, luta. Você já viu? Eu vejo irmãos que a luta o tempo inteiro, é luta, é luta. Eu falei: irmão, mas não acaba a luta, né? Acaba a luta não. Mas por que é luta que parece que não tem fim? Porque ele está alimentando um cachorro ruim. Você sabe que não é de cachorro que eu estou falando. Ele está alimentando a carne, ao invés de alimentar o espírito. O pastor fica insistindo com esse negócio de ler Bíblia, de orar, de se consagrar. Isso não é coisa só para pastor, não. Isso é coisa para filho de Deus. Todo crente tem que comer de Deus. Se não comer de Deus, vai encher a carne de alimento. A carne vai ficando cada vez mais forte. Aí o irmão fala: não sei, pastor, o que acontece comigo? Parece que as orações não fazem efeito na minha vida. Faço campanha e nada acontece. Oro, jejuo. Aí eu fico: mas ora mesmo, jejua?
Porque orar e jejuar é alimentar o espírito. Só que numa intensidade maior tem alimentado a carne. Preste atenção, a Bíblia diz que quando eu alimento a carne, isso pende para morte. O resultado é morte. E quando eu alimento o espírito, esse é o resultado. Então, quanto mais eu alimento a carne, mais problemas eu tenho. E aí se você fazer uma avaliação, por que às vezes tem tanto problema na sua vida? Se há alguém com muito problema na vida, aqui, às vezes o casamento, vida financeira, é uma bagunça, é uma confusão. Por quê? Para e avalia. Você está alimentando mais a carne, irmão. Começa a alimentar mais o espírito, ou seja, coma todos os dias de Jesus, se alimente dele, e você vai ver, seu casamento vai ser uma bênção, a sua vida financeira vai ser uma bênção, tudo que você fizer vai ser uma bênção. O desejo do Senhor, acredite em mim, é preencher ali você e eu com um alimento do céu, com o maná, com a vida de Deus, com o pão da vida, é nos nutrir, é nos fortalecer por meio dessa comida espiritual. É através desse comer que nós somos transformados num povo celestial. Se a sua comida se restringe a alimentos dessa terra, você é um ser natural, simplesmente. Você não vai conseguir fluir na vida do Espírito. A vida do Espírito não vai fluir em você. Você não vai conseguir ter olhos para perceber aquilo que Deus quer te mostrar. Você não vai conseguir ouvir o que Deus está falando com você. Você não percebe, porque a única coisa que você consegue ver é o que é natural. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Chave, meu irmão, a sua alimentação, a sua dieta é chave. Você é aquilo que você come. Aquilo que dá sustento à sua vida é o seu alimento. Então aqui nessa passagem bíblica nós vemos que antes de declarar que Ele era o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus, o Senhor Ele multiplicou os pães, Ele sustentou toda aquela multidão, e Jesus então, Ele se declarou agora: eu sou o novo maná, o verdadeiro pão que desceu do céu. Essa foi a declaração que Ele fez. Ele está dizendo agora: olha, o maná que os pais de vocês comeram, só que aquele maná que eles comeram, eles morreram depois de um tempo, porque aquilo ali era só uma sombra do que viria. Agora eu sou a realidade, eu não sou mais a sombra, eu sou a realidade. Agora quem comer desse novo maná, nunca mais experimentará a morte, viverá e viverá eternamente. Mudou, o povo de Israel comeu maná, mas morreram, mas agora aqueles que mais experimentarão a morte. E o Senhor diz: ainda que morram, viverá. Olha, pastor, você falou que não morre. Não morre, é vida eterna. Aquele povo morreu, e se não houve salvação, foi morte eterna. Não há salvação. Fecharam os olhos para esse mundo e não vão abrir os olhos na glória, na presença do Senhor, porque não houve vida, porque aquele pão não dava vida. O pão que dá vida é Cristo Jesus. Esse é o pão que não só te alimenta, não só te sustenta, mas que te dá vida eterna. Amém, irmãos? Sabe, muitas pessoas têm buscado sustento em tantas coisas, e elas não encontram, não há nada que preencha a vida delas. Elas continuam com vazio e carentes de sustento. O maná ali era a porção diária dos céus para aquele povo de Israel. Como eu já mencionei, ele não podia ser guardado para outro dia. Cada manhã havia uma provisão dos céus para a vida deles. Eu digo para vocês, abrir os seus olhos para que você possa ter revelação que Jesus é o seu sustento, que Jesus é aquele que te dá vida, e a vida que Ele tem para você é vida em abundância, é vida que vai te levar a desfrute, que vai te levar ali realmente a uma vida de paz, de alegria, de desfrute. Você pode dizer amém? O Senhor é a sua provisão diária, Ele é o seu pão, diário, que te sustenta a cada dia. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber: o Senhor é o pão que te sustenta. Você não pode seguir em frente sem Jesus. Você não pode seguir em frente sem esse alimento.
é tudo que você precisa para continuar avançando. Em segundo lugar, essa declaração que Jesus faz, que Ele é o pão da vida. Sabe, esse pão também, além de ser um pão para sustento, é um pão também para te dar prazer. Sabe o que é muito comum ouvir no meio dos crentes, dos santos? Crente, a vida dele é uma vida que tem que ser sofrida. Que ser crente é você viver uma vida de abnegação, de renúncia. Você tem que abrir mão disso, daquilo outro. Ser crente é abrir mão de conforto. Crente é sinônimo de não poder ter as coisas. Talvez você que está aqui há mais tempo, você nunca ouviu isso. Você que está aqui. Mas acredite, em muitos outros lugares se ensina isso. Infelizmente, até os dias de hoje. Que ser crente é viver uma vida de privações. Prega, coloca aí, experimenta uma hora ou outra aí, você começar a falar da bondade de Deus. Fale da bondade de Deus diariamente nas suas redes sociais. Você vai ver as pauladas que você... Ou entra nesses grupos na internet da Crentolândia, que está misturado, tem crente misturado de todo e qualquer tipo de placa que você possa imaginar. Que Deus tem uma vida de alegria, de paz e de justiça para você. Você vai ver, você vai sair de lá nos pontapés. Vai sair tomando bicuda de todo lado. Porque eles preferem enfatizar o problema, o mal que o diabo faz, que o diabo causa, do que enfatizar a bondade de Deus. Aquilo que Deus realizou lá na cruz. O motivo pelo qual Deus morreu lá na cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Para te dar uma vida com abundância, vida abundante, para te dar vida de fato. Porque antes de Cristo não havia vida em abundância, não tinha. Era assim, sofrido. O caminhar com Deus, por quê? Porque o caminhar com Deus era com base na lei. Ninguém conseguia compreender que pela lei não tinha como agradar a Deus. Então o homem estava sempre vivendo uma vida de derrota, apesar de estar servindo a Deus. Mas como eles nunca conseguiam cumprir as exigências da lei, eles estavam sempre debaixo de condenação. E então sempre foi pesado servir a Deus. Sempre foi muito difícil servir a Deus. Aí você fala, Deus, Ele quer que você viva uma vida de paz, de justiça e de alegria. Porque Ele mesmo diz isso, Jesus diz, o meu reino não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Espera lá, paz, justiça e alegria, não parece com essa vida pesarosa que grande parte dos crentes falam que eles têm. Que ser crente é ser cerceado de uma vida de prazer, de alegria. Espera lá. Não confunda prazer com pecado. Não confunda prazer com pecado. Eu posso viver uma vida de prazer, longe do pecado. Muito distante do pecado, na presença de Deus, servindo ao Senhor. Porque quando Ele veio na cruz e morreu, Ele se fez pobre para que eu fosse enriquecido. O Senhor levou as minhas doenças para que eu pudesse desfrutar de saúde. Quantos estão entendendo? Era lá, você precisa compreender isso. Jesus morreu para te trazer paz. Então o crente que não vive em paz tem alguma coisa errada. O crente que não tem alegria tem alguma coisa errada. Não está parecendo com aquilo que Jesus tem ensinado. E tudo que nós precisamos é seguir os ensinamentos de Jesus. Quantos estão me acompanhando, diga amém. João, capítulo pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Mundo aqui, essa palavra, cosmos do original, não está dizendo respeito ali ao mundo de maneira geral, generalizada. Está falando de pessoas. Mas quem são essas pessoas que vão receber a vida? Aqueles que recebem a Cristo. Aqueles que recebem o Salvador. Esses que recebem, que comem o pão que desce do céu, recebe a vida. Os irmãos estão entendendo?
Não é automático. Jesus é o pão do céu, o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Agora o mundo inteiro tem vida. O mundo tem vida? Não, o mundo está cheio de morte. Aliás, é o que mais tem nesse mundo, você vai encontrar morte. A vida você só encontra naqueles que receberam o Salvador. E eles não têm mérito algum. O mérito é de Deus. Ok? A vida é de Deus. Mas eles então receberam esse presente. Tiveram a humildade de reconhecer: eu preciso dessa vida. Eu preciso de Jesus. Sem Jesus não dá. Eu não posso viver sem Cristo. Você pode dizer amém? O pão é a base da alimentação da humanidade em todas as épocas. Pão é a satisfação, é o prazer, enquanto a fome é a insatisfação. Alguém aqui no nosso meio já passou fome? Tem alguém que já passou fome aqui, sabe o que é isso? Já passou, Rafa? Amém. É muito raro, é difícil ver, né? Alguém, porque fome não é aquele negócio, assim, deu 4 horas da tarde, você não fez seu lanche. Não, fome, irmão, fome é aquele você ficar 2, 3 dias sem ter o que comer. É disso que eu estou falando, é isso que você está falando, né, Rafa? Não ter comida, você não ter o que comer. E às vezes sair na rua, camarada na rua, e fuçar lixo para comer ali. Isso, eu estou falando disso. Você faz uma refeição por dia, ainda você não sabe o que é fome. Fome é um negócio terrível. Então fome gera o quê? Insatisfação. Aquele que não tem o pão, ele vive insatisfeito. E o Senhor está dizendo: eu sou o pão que desce dos céus e que vou gerar satisfação em você. A verdadeira satisfação você vai encontrar em mim, Jesus está dizendo. Então no deserto ali os judeus eles estavam insatisfeitos. Por quê? Porque eles estavam com fome. Deus vendo tudo aquilo, ele vai lá e tudo bem, eu vou providenciar o maná. E ele manda o maná diário para aquele povo. E aquele povo então agora encontra satisfação, porque agora não há mais fome. Isso nos mostra que satisfação nós só podemos encontrar em Deus, em Jesus. Lá em Mateus 17:5, olha o que o Senhor diz claramente dos céus, ele fala: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Deus está dizendo que a satisfação está em Cristo e em ouvir a Cristo. Ouçam a Ele, que vocês vão ser satisfeitos, vocês ficarão satisfeitos. Ele é quem vai dar prazer, Ele é quem vai deixar você realizado. É Jesus quem vai te levar a uma vida, sabe, de desfrute, de deleite. É Ele quem vai te abençoar, meu irmão. Acredite em mim, quem tem Jesus encontra satisfação e prazer pleno. Você vai ficar todos os dias da sua vida feliz, satisfeito. Significa que você não vai ter luta? Não, você vai ter luta. Mas apesar das lutas, o Senhor sempre estará com você. Sempre vai te sustentar, Ele vai te dar provisão para passar por cada uma dessas lutas e vencer cada uma delas. Por isso você vai ver as pessoas no mundo nessa busca por prazer, busca de algo ali que as satisfaça. As pessoas vão buscar isso no dinheiro, no esporte, nos vícios, nas coisas materiais, no pecado, no trabalho, nas riquezas, mas elas nunca vão encontrar plena satisfação. Como eu já disse, se dinheiro, riqueza trouxessem satisfação, você não veria muitos bilionários aí depressivos, doentes, tomando remédio. Você não ia ver o Michael Jackson, antes de morrer, tomando aquela droga para conseguir dormir, aquela que você toma quando vai fazer endoscopia, você dorme. Ele morreu ali, viciado naquilo. Como é que fala? Deu uma overdose de tanto tomar aquilo. Porque o cara tinha todo o dinheiro que esse mundo pode oferecer, milionário, mas para dormir tinha que tomar remédio que você toma se você precisa fazer uma endoscopia. Ele conseguiu com o médico dele. Percebe que dinheiro não é a chave para a felicidade. Me dá dinheiro aí que você vai ver que eu não sou feliz. Você vai continuar infeliz. A razão da felicidade é Jesus, meu irmão. É Jesus. Não adianta você continuar pensando: eu não tenho, o dia que eu tiver eu vou ser feliz. Você vai chegar lá e vai continuar infeliz.
Então eu estou te mostrando para que você, antes de ficar tentando, se esforçando, acabando com a sua vida em busca de dinheiro, de poder, sabe, de sucesso, de status, vá para Jesus. Cresça estando em Jesus, que você vai crescer saudável. Pastor, tem problema enriquecer nenhum, mas enriqueça no descanso. Enriqueça, sabe, sem contrair uma gastrite, uma úlcera, sem acabar com a sua família, porque tem gente que está acabando, está até prosperando, mas em detrimento da família, em detrimento de tudo à volta dele, porque tudo que importa é eu chegar lá. Não importa em quantas pessoas eu vou ter que pisar, não importa quantas pessoas eu vou ter que abandonar, o que importa é chegar lá. Veja, com Jesus nunca nós vamos fazer isso. Com Jesus, eu vou chegar, mas eu vou chegar com a minha família. Nós vamos juntos, nós vamos na mesma passada, ninguém fica para trás. O Senhor é conosco, Ele guiará os nossos passos, Ele vai iluminar no dia do frio, Ele vai fazer tudo o que é necessário para que nós juntos possamos prosperar e avançar. Ninguém precisa morrer, ninguém precisa sofrer, nós só precisamos estar juntos em Cristo, com Cristo, debaixo da direção dEle. Veja, é muito importante que você enxergue isso. Ah, meu irmão, acredite em mim. Quer sucesso para o seu empreendimento em 2024? Coloque nas mãos de Jesus. Coloque Jesus no centro. Deixa Ele ser o diretor, deixa Ele ser o presidente, deixa Ele ser o dono da sua empresa. Fala, Senhor, eu sou só aqui, um cooperador. Quem manda aqui é o Senhor. Está lá, no CNPJ está lá, o seu nome, a empresa, tudo. Não está lá, Jesus Cristo, Senhor, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não está escrito lá no CNPJ. Mas você fala, Senhor, isso aqui é só formal. Essa empresa é tua. Esse negócio é teu. Porque só o Senhor pode manter isso aqui de pé e pode fazer com que esse negócio aqui prospere a cada dia. Você vai começar a perceber coisas acontecendo no seu negócio, inusitados. Os de repente de Deus começam a acontecer. Do nada, tinha uma quantidade de cliente, de repente, bum, bomba, explode. Aí você acha que foi você que fez alguma coisa. Não, filho, foi Deus que te deu uma estratégia, foi Deus que colocou alguém, foi Deus que preparou alguma coisa, e Ele fez a sua empresa sair daqui, lá para cima. Do nada você prosperou, do nada você de repente, e aí o pessoal fala, rapaz, do nada não foi do nada não, foi de Deus meu crescimento. As coisas da minha vida não acontecem do nada, é Deus é aquele que cuida de mim, sabe por quê? Porque você entendeu, Ele é a razão, Ele é a chave, Ele é aquele que te sustenta. Todas as coisas na sua vida, acredite em mim, depende de você estar com a sua vida nas mãos de Jesus. Crendo que Ele é Deus, que Ele é aquele que vai te levar a uma vida abundante, abençoada. Você pode dizer amém? Não seja como esse monte de filho ingrato que nós vemos na palavra de Deus, e vemos tantos outros irmãos que são ingratos. Você olha para o filho pródigo, saiu de casa, não reconhecendo o favor de Deus, não reconhecendo a bênção de Deus, foi lá e só foi reconhecer que tinha pão, que tinha alimento na casa dele, quando ele chegou no fundo do poço e passou a comer bolotas de porco. Como ele valorizou e falou, na casa do pai tem pão. Não deixa para reconhecer que tem pão na casa do Senhor, só no dia que você estiver lá no fosso. Não. Hoje, saiba, tem pão diário, todos os dias o pai tem pão para mim. E o filho que ficou em casa, é pior ainda, porque o filho que ficou em casa, comia todos os dias, e não reconhecia e não valorizava o pão que ele comia todos os dias. Quando o outro irmão, o irmão que saiu rebelde, o filho pródigo sai e volta, ele fala, esse teu irmão aí, esse teu filho aí, não é mais nem o irmão dele. E ele fala, quanto tempo que eu estou com o senhor aqui, o senhor nunca matou um bezerrinho para eu me alegrar com os meus amigos. Meu pai fala, filho, tudo que eu tenho aqui é seu, filho. Não matei bezerro porque você não quis matar, era só você falar, pai, eu quero matar o bezerro, está tudo. Você que é tonto. Deus não falou isso não. O pai não falou isso não. Eu que estou falando, tá? Senão você vai falar, o pastor está falando que Deus falou. Eu que falaria, você é tonto, tudo que é meu. Eu falo para o meu menino, eu falaria para ele. Você é tonto, tudo que eu tenho aqui é seu, rapaz. Meu filho, o dia que ele abre a geladeira, ele fica vendo iogurte, ele olhando aquele iogurte.
E ele nunca toma, nunca toma. Aí se um dia ele chegar em mim e falar: pai, aquele iogurte lá, sempre quis tomar, mas o senhor nunca me deu. Fala: porque você é tonto. Como que eu nunca te dei? Está na geladeira, é seu, rapaz. Tudo que é do pai é seu, você não aprendeu isso ainda. Aquele menino não tinha entendido isso. Tudo que era do pai era dele. Escuta o que eu estou te dizendo. Só tira o tonto agora, não é? Para você não tem o tonto. Só para o meu filho, tá? Tem muito irmão que está vivendo assim. Tudo está ali à disposição, o pai deu. Mas ele não acessa. Ele não pega. Porque ele não entendeu que se é do pai, é dele também. Filho, o Senhor já proveu. O Senhor deu o que tinha de mais precioso por você e por mim, para morrer lá na cruz. O filho dele, você acha que ele vai te negar uma casa? Te negar uma moto, um carro? Será que você acha que ele vai te negar uma porta de emprego melhor, um salário melhor, uma empresa que você quer abrir? Você acha que o Senhor vai negar para você um matrimônio, um casamento? Filho, não, absolutamente não. Ele não negou para você Jesus. O que ele negaria? Então você precisa entender isso. O Pai, Ele me abençoa diariamente, todos os dias. Na pessoa de Jesus, eu tenho pão, eu tenho alimento. Eu não preciso ficar preocupado com nada. Quantos podem dizer amém? Esse silêncio às vezes me incomoda. Já dá pelo menos um glória a Deus, né? Deus está falando que Ele te abençoa, Ele é com vocês. Rapaz, perde a oportunidade demais de dar glória a Deus, de dar um aleluia. E olha que é só crente pentecostal que tem aqui. Às vezes eu fico perguntando: será que é pentecostal mesmo? Penteca ouve uns negócios desses, ele já pula. Você tem que ser penteca, lembra que você é penteca. O que é penteca? Pentecostal. Você tem o Espírito, fala em línguas. Solta um ramanaxê, cantiaralamaias aí. Abre a boca, fala alguma coisa. Aleluia. Amém, isso. Não precisa bater palma não, só dá glória a Deus, que é isso que importa. Fala amém, aleluia. Isso mesmo, Salvador, aleluia. Fala alguma coisa. João 6:27. Olha o que o Senhor falou: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Pega isso aqui, irmão, pega isso aqui, Jesus está falando: trabalhai, trabalhai, não pela comida que perece. Não, filho, o Senhor está dizendo: não vive em função disso, acredite em mim. Muitos irmãos, grande parte da igreja, e quando eu falo igreja, a igreja de Cristo, não prosperam, porque eles continuam trabalhando pelo alimento natural. Eles não trabalhar pelo alimento espiritual. Eles não entenderam que eles vão advogar, que eles vão exercer a medicina, que eles vão exercer ali, sabe, uma carreira jurídica, o seu negócio, o seu empreendimento, tudo, seja lá qual for a profissão, o ofício desse santo de Deus, ele precisa fazer isso sempre com o coração no alimento celestial. Você é advogado, você é médico, você é secretário, você é político, você é empresário, mas você não pode perder de vista: você é embaixador do céu. Você tem uma missão nessa terra que vai para além do seu trabalho, para além do seu negócio. Você tem Cristo, o Espírito de Deus habita em você, sabe? Faça Cristo aparecer, faça Cristo ser visto, que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus em você. Acredite em mim, o seu negócio vai prosperar, sabe? A sua carreira vai prosperar. O Senhor vai te prosperar, mas não perca de vista. Ele está dizendo: não trabalhe pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Pega isso aqui, irmão, isso é chave. Para de se preocupar com o pão de cada dia, no que diz respeito ao material. O Senhor vai prover. O Senhor não vai deixar faltar. Senhor, eu quero ter as impressões do Senhor. Eu quero ter no meu coração aquilo que está no teu coração.
Eu quero sentir como o Senhor sente, eu quero tocar como o Senhor toca, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Aonde quer que eu esteja, eu quero brilhar a tua luz. Isso é chave, isso é vital. Pare de trabalhar buscando suprimento. Deixa que o Senhor está cuidando de você. Trabalho fala de dedicação. As pessoas estão trabalhando para ter o alimento material, para ter o alimento natural, e elas têm perecido por isso, têm sofrido por isso, porque é a única coisa que elas estão enxergando. Acredite em mim, por si só isso não traz a plena satisfação. Por isso tem muitas pessoas insatisfeitas com o trabalho delas. Sabe, o problema não é o trabalho, é a falta de suprimento. Elas estão trabalhando, mas nunca se sentem supridas. Fazem, não se sentem supridas, mas a cada dia que passa elas se veem mais desgastadas, mais doentes, sabe, mais cansadas. E isso tem levado muitas a desistirem. Elas desistem daquilo que elas justamente não poderiam desistir, que é as coisas do Senhor. Elas falam, não, esse negócio de Deus é isso que deve estar me cansando. Não, filho, o que está te cansando é a falta de Cristo, é a falta de se alimentar mais dEle, é a falta de trabalhar por esse alimento que é eterno, é de estar envolvido com aquilo que o Senhor está envolvido. O Senhor não está envolvido com as coisas desse mundo que perecem. O Senhor está envolvido, sabe, com a salvação das pessoas, para que elas não venham a perecer, para que elas venham a viver uma vida eterna, para que elas tenham vida e vida em abundância. Acredite em mim, a recompensa do seu trabalho não vai te preencher. Você pode bater todas as metas esse ano no seu trabalho e você não vai ser preenchido. Todas as, sabe, os prêmios do ano nos seus negócios, você não vai estar satisfeito, porque não é isso que vai te preencher. Eu preciso te dizer, Cristo oferece muito mais que uma simples refeição. O Senhor nos proporciona um banquete com o que existe de melhor. Ele próprio, Jesus Cristo, o pão da vida. Eu estou vendo esses dias um meme, né? Você paga 5 mil para um coach para comer estrogonofe com ele. E Jesus te dá um banquete de graça. E ainda fala, eu vou me assentar com você. É nada mais, nada menos que o Senhor, dono do mundo, do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder. Ele está dizendo, eu vou te dar um banquete, você e eu vamos sentar juntos na mesma mesa. Você não vai pagar 5 mil não, você só precisa crer no que eu fiz por você lá na cruz. O presente que eu te dei, eu te dou de graça esse presente, e pela graça você vai se assentar comigo nessa mesa, encontrar verdadeira satisfação. Isso é satisfação, isso de fato é alegria. Cristo é o alimento, meu irmão, que sustenta, é o alimento que nos mantém de pé. Cristo é tudo em todos, Cristo é o Deus que tem vida em si mesmo. Por isso somente Ele pode dar a vida, só Ele pode nos satisfazer. Jesus tem a vida do Pai, só Ele pode nos dar prazer. Você pode dizer amém? Peça ao Senhor, meu irmão, que abra os seus olhos, para que você possa ter revelação de que Jesus é o seu prazer. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Pare de buscar, pare de estar em busca de coisas materiais e naturais. Deixe que essas coisas virão como consequência de você estar na presença daquele que te ama e daquele que morreu por você. Continue trabalhando, continue fazendo o que você está fazendo ali no seu trabalho, mas voltado para Jesus, olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Falando, Senhor, eu quero fazer algo, sabe, relevante diante das pessoas, através do teu poder e através da tua vida. Minha vida não consiste em ficar aqui, ganhar dinheiro, receber elogios, ser ali, sabe, ganhar prêmios. Tudo isso é muito legal, mas se não for para abençoar,
se não for para alcançar outras pessoas que estão morrendo e indo para o inferno, não faz sentido. Porque a única coisa que supre o homem é Jesus. Ah, meu irmão, você não sabe a alegria que eu estou de saber que uma pessoa sem eu conhecer, foi alcançada, foi para a igreja, foi buscar o Senhor por causa da palavra, por causa de Jesus. Não tem nada mais precioso que isso. Não há dinheiro, não há nada nesse mundo que possa pagar por isso. Vale a pena você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu quero brilhar a tua luz. Eu quero, mostrar para as pessoas que eu tenho o pão da vida, que eu me alimento desse pão da vida, e vai fazer outras pessoas a quererem também comer desse pão, a quererem também se alimentar desse pão. Amém, meu irmão? Volte-se para o Senhor, para a vida. Infelizmente, como eu mencionei, a fome é uma dura realidade nesse mundo em que vivemos. Milhões de pessoas vão para a cama com o estômago roncando de fome. Milhões de crianças de ventre estufado, com as costelas à mostra, têm disputado comida com os urubus nos lixões, por restos de comida. A fome é cruel, ela tortura, ela mata. Um ex-prisioneiro ali, judeu, Viktor Frankl, que foi preso num desses campos de concentração nazista, ele disse que não era sobre liberdade, mas era sobre comida. Comida. Acredite em mim, mais severa, porém, do que essa fome física, é a fome espiritual. E eu te pergunto, onde encontrar o verdadeiro alimento para a alma? Ah, meu irmão, não tenha dúvida, em Jesus. Ele é o pão da vida. Há uma fome severa nesse mundo espiritual. Para onde você olhar, você vai ver desespero. Você vai ver pessoas sofrendo, simplesmente porque elas não têm o pão da vida, porque elas não se alimentam de Jesus. Elas muitas das vezes têm coisas materiais que muitos não têm, mas elas não têm alegria, elas não vivem em paz, porque elas estão com fome. Há uma fome espiritual que elas não sabem que só Jesus pode nos satisfazer. Eu preciso te dizer, você tem esse pão diário sobre a sua vida, que você faça com que as pessoas saibam aonde tem esse pão, aonde encontrar esse pão. Não foi por acaso que eu fiz aquele vídeo. Alguém pode dizer, mas que pretensioso, que arrogância, convidar Lucas do Rio Verde para ouvir de Jesus, os 7 eu sou. Sim, faço isso, mas não faço sozinho. Eu faço porque eu sei, tem homens e mulheres que têm comido desse pão e que sabem que essa cidade tem muita gente que precisa comer desse pão, que é isso que vai fazer essa cidade prosperar ainda mais, que vai fazer essa cidade a viver coisas extraordinárias, grandes. É uma bênção. Essa cidade pode ser conhecida como a cidade do agro, próspera, mas a maior alegria vai ser quando um dia essa cidade foi conhecida como a cidade do povo de Deus, do povo da Bíblia, do povo que fala de Jesus, uma cidade hospitaleira, uma cidade próspera sim, mas porque tem um povo cheio de Jesus, um povo que quando você chega lá, você é recebido no Espírito de Cristo, um povo que não julga segundo a aparência, um povo que não olha para as questões materiais e naturais, mas um povo que te abraça e fala, seja bem-vindo, porque aqui você vai comer do pão da vida. É isso que de fato faz a diferença na religião, não é filosofia, nenhuma doutrina pode fazer isso, nenhuma obra de caridade pode satisfazer a alma das pessoas, só Jesus pode realmente satisfazer o coração de uma pessoa. Você pode dizer amém? Ele é o pão que desceu do céu. Se nós comermos desse pão,
nós nunca mais teremos fome, e assim será para sempre. Você pode dizer amém de novo? Gostaria que você ficasse em pé. Sabe, Jesus é o pão que nos alimenta, pão diário. E nós não devemos comer de Jesus apenas diariamente, mas nós devemos comer de Jesus durante toda a nossa vida. É isso que de fato vai fazer toda a diferença. Sabe, todas as vezes que você olhar para um crente, e você tiver a oportunidade de perguntar para ele: desde quando você é crente, você é convertido a Jesus? E quando eu digo daquele que fala assim, eu acredito em Deus, estou falando disso não. Porque alguém que se diz crente, ele tem uma atitude que é uma sequência dessa fala, que é servir a Cristo. Crente não é simplesmente dizer, eu creio, eu acredito em Deus, mas eu vivo na presença dEle, eu falo dEle, Ele é o pão que me alimenta diariamente. Esse é o crente. Cristão, como você queira, mas é aquele que entregou a vida para Jesus, e a vida dele não é mais conduzida e guiada pelos parâmetros desse mundo caído, mas é conduzida pela palavra de Deus. Eu preciso dizer para você, tudo nessa vida é passageiro. As coisas materiais, elas vão perdendo valor a cada dia que se passam. Você sabe, você compra um carro, por exemplo, com o tempo você enjoa dele. Daqui a pouquinho você já quer trocar. Você muda de casa, a casa está tudo jóia no primeiro momento, daqui a pouquinho você já também quer trocar, já quer reformar. Essa é a verdade. Mas quando nós temos Cristo e temos a palavra de Deus, nunca nós ficamos enjoados dela. Quanto mais da palavra nós tomamos, mais nós queremos. Quanto mais comemos de Cristo, mais queremos continuar comendo, porque nós sabemos, isso é fortalecimento para nós. Isso é que nos leva a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu preciso te dizer, esse mundo ele precisa ouvir a respeito de Cristo. Eles precisam ouvir a respeito do Salvador. E você que está aqui, sabe, amado, sempre que você puder, fale desse pão da vida. Fale para as pessoas do pão da vida. Fale de Jesus. É isso que vai fazer a diferença na sua vida e na vida dessas pessoas. Dê esse pão para as pessoas à sua volta. E você verá que é muito melhor do que ela parece ser. Você vai ver que há muito mais do que buscar esses objetivos naturais, materiais. Como eu gostaria, se eu pudesse abrir a sua cabeça, seu coração e colocar essa verdade. Como eu não hesitaria em fazer. E a minha oração é para que o Senhor mostre isso para você, você enxergue. Cristo é a razão do seu viver, meu irmão. Não faz sentido você viver se não for para anunciar Jesus. Não religião, não uma doutrina, não, sabe, placa da igreja, não, mas Jesus. Eu encerro trazendo essa ilustração para você. Um discípulo de um grande mestre, ele achou uma maneira ali de tentar mostrar para o mestre que ele era melhor que o seu mestre. Um passarinho, um filhote de passarinho, bem debilitado, que estava vivo, e ele pegou aquele passarinho na mão e falou: agora eu vou mostrar para o meu mestre que ele não tem resposta para tudo e que eu sou melhor do que ele. E ele já pensou tudo, mentalizou o que ele ia falar. Eu vou dizer para ele o que eu tenho na minha mão. E aí ele vai falar o que é, e eu vou perguntar para ele se esse passarinho está vivo ou morto. Se ele falar que está vivo, eu vou apertar um pouquinho com a minha mão e vou matá-lo.
E assim ele vai errar a resposta. Mas se ele falar que está morto, eu vou abrir a mão e mostrar o passarinho se mexendo. Eu vou mostrar para ele que ele não sabe, que ele não tem todas as respostas. Então ele chega diante daquele sábio, daquele mestre, e ele diz: mestre, o que tem aqui nas minhas mãos? E aquele mestre, vendo aquelas penas por entre os dedos daquele discípulo, ele disse: um filhote de passarinho. Ele disse: muito bem, mestre, mas esse filhote está vivo ou está morto? E o mestre de pronto lhe respondeu: isso só depende de você. Quero dizer para você, hoje, nessa noite, a vida e a morte está nas suas mãos. Só depende de você. Pastor, eu já tenho Cristo, já entreguei a minha vida para Jesus, para o Salvador. Aleluia. Você já tomou essa decisão e você já recebeu a sua salvação. Você entendeu que só em Jesus pode encontrar salvação e que salvação não pode ser encontrada em nenhuma outra pessoa. Você compreendeu? E a vida então de Deus foi dada a você, e o seu nome foi escrito no livro da vida, e hoje você se tornou filho de Deus por causa de Jesus. É assim que a palavra de Deus diz. Não é o pastor João, nem a igreja videira, e nem nenhuma outra igreja que fala a respeito da palavra de Deus. Mas eu quero perguntar para você que talvez não tenha feito isso. Você que está aqui nessa noite talvez não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, não tomou essa decisão de deixar Jesus entrar na sua vida e guiar, governar, comandar a sua vida. Talvez você é alguém que é essa pessoa que sempre disse: eu acredito em Deus, mas você nunca quis viver de Deus, nunca quis ser guiado pela palavra de Deus, nunca quis estar na comunhão com os irmãos. E a minha pergunta para você, se existe essa pessoa aqui nessa noite, se tem essa pessoa que ainda não fez essa oração, que ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, eu pergunto para você, você gostaria de receber nessa noite o pão da vida? Jesus como seu alimento, como seu Senhor, como seu Salvador? Você gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Jesus nessa noite? Tem alguém aqui que nunca fez essa oração e gostaria de fazer? Eu gostaria que você desse só um sinal com a sua mão. Só um sinal com a sua mão dizendo: eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida, a rédea da minha vida. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer essa oração, de entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Sua mão. Talvez você está constrangido, está com vergonha. Não precisa ficar envergonhado. Nós não vamos fazer nada que te constranja, nada que te envergonhe. Nós só vamos orar. Fazer essa oração entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Você não estará aceitando aqui placa da igreja videira, você não está aceitando uma religião, você está recebendo ali o Salvador, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém? Se tiver, dê um sinal com a sua mão. A palavra de Deus diz lá em Romanos: se você crer com seu coração e confessar com a sua boca, você pode ser salvo, você será salvo. Vou mais uma vez perguntar. Eu não tenho vergonha, não fico constrangido de perguntar quantas vezes necessário for. Mas eu quero que, se tem alguém aqui, você vai sair daqui dizendo: não foi falta de perguntar, o pastor perguntou e perguntou. Você vai sair sabendo que o Senhor, Ele, como o pão da vida, Ele se ofereceu a você por várias vezes, dizendo: eu sou o pão da vida, estou aqui nessa noite, e eu estou me oferecendo. Eu sou esse pão que alimenta, que supre, eu sou esse pão que pode te salvar. Tem alguém que ainda não fez isso?
Amém. Jesus te abençoe. Amém. Amém. Jesus te abençoe. Vocês que fiquem com a mão levantada, eu quero que algum dos irmãos líderes, alguém presente, membros da igreja, fique com essa pessoa aí, para que ela não fique constrangida, envergonhada. Não é esse o objetivo. O Senhor falou claramente comigo a respeito dessas 7 declarações. E o Senhor, Ele disse, Ele quer salvar. Ainda que hoje ninguém fizesse, ninguém levantasse a mão, eu continuaria e vou continuar. O Senhor quer salvar. O Senhor quer se mostrar. O Senhor quer se revelar às pessoas. E tudo que eu e você precisamos fazer, meu irmão, é só convidar, é só falar para essas pessoas aonde elas encontraram o pão. E esse pão vai se revelar a elas. O pão é o próprio Senhor Jesus. Amém. Você que eu quero orar por você. Pode vir aqui, não precisa ficar com vergonha. O irmão que está aí do seu lado vai te acompanhar. Os irmãos, a igreja vai fechar os olhos. Nós vamos orar por você. Felizes, porque você está recebendo pão. O pão que desceu do céu, o pão vivo que é Jesus. Ele é o alimento. Ele é o seu Senhor. Ele é quem morreu por você na cruz. Aleluia. Se tiver mais alguém, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar. Gostaria que a igreja estendesse as mãos em direção a esses irmãos que hoje estão entregando a vida nas mãos de Jesus, estão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Essa é a decisão mais importante que uma pessoa pode fazer, reconhecer o Salvador, reconhecer que precisam de salvação e que sem Jesus eles não podem nada. Aleluia. Eu quero que cada um de vocês repitam essa oração comigo. Eu vou falar e vocês vão repetir após mim, tá bom? Amém? Vocês, enquanto a igreja estende as mãos, esteja intercedendo baixinho, vocês repitam após mim, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entendi, é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, aquele que alimenta, aquele que supre, aquele que abençoa, aquele que guarda. E eu entendo que eu preciso do Senhor Jesus. Eu preciso desse pão. Eu preciso da tua vida. Eu reconheço que sou pecador e preciso ser justificado. E nesta noite, eu creio que ao fazer esta confissão, reconhecendo o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador, a minha vida, a partir de agora, está recebendo a tua justificação. Eu estou sendo justificado pelo teu sangue que foi derramado há mais de 2000 anos ali na cruz do Calvário. Eu aceito, Senhor Jesus, esse presente. Eu reconheço que sem o Senhor eu não posso nada. E hoje, diante de todas essas pessoas, diante dos anjos, diante de todas essas testemunhas, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse dia em que a minha vida foi alcançada pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, porque hoje eu recebo o perdão de todos os meus pecados. Obrigado, Senhor Jesus. Graças eu te dou. Amém e amém.